chegado ao coração de Deus, e em resposta a chegar ao coração de Deus, Deus tem manifestado a glória dele sobre nós. Que maravilha! Hoje, agradecendo aqui as visitas, né? Hoje nós temos a Creuza e a Cleonice, elas estão ali, são conhecidas nossas, né? Já conviveram, tem prova de Deus. Falei para ela, passei o endereço dele, eu falei, guarda aí, mas não perde não. O dia que der para você ir, você vai. E elas aqui do Cidade Nova, estão pertinho da gente, né? Agora que aprendeu o caminho da luz. Eu vim mais vezes, tá bom? Então você come a Cleonice. Maravilha. Tá, tem mais alguém nos visitando hoje? Tem? Você mais da igreja? Da galeria, da introdução? Amém. Glória a Deus. Hoje eu vou trazer uma palavra bem objetiva, mas é uma palavra que assim, não é tão costumeira não. Mas eu acredito que você vai reagir bem à palavra porque você ama a palavra do Senhor. Amém? Ela é um pouco assim de confronto para a gente. Vamos lá? Profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13. Coloque isso de pé, por gentileza. Livro do profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13. Quem quiser acompanhar aqui, pode acompanhar. Porque o Senhor disse, ou assim diz o Senhor, pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, ou o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Para ficar bem gravado, vamos ler todo mundo junto? Vamos lá? Porque e nós estamos aqui diante do Senhor com reverência à Tua palavra, reverência ao Teu santo e poderoso nome, reverência ao Senhor Espírito Santo que habita em nós e que move em nossa vida. Nós estamos aqui, consagramos-nos ao Senhor de corpo, de alma e de espírito, e não queremos perder coisa alguma que venha de Ti nesta noite, Senhor. Tudo quanto o Senhor reservou para nós, fique à vontade, fique na liberdade, fale conosco, fale a cada coração, a cada vida, e que todos, ao terminar esse culto, venham sair daqui da igreja mais edificados no Senhor, para a glória do Teu nome. Amém. Pode assentar para a glória de Deus. Gostaria que você prestasse bastante atenção, não conversasse com o seu irmão, esqueça o celular agora, amém? Vamos juntos nessa palavra. Esse texto do profeta Isaías, capítulo 29, o Senhor, Ele está dizendo aqui, eu quero trazer para nós, a igreja presbiteriana renovada, a família renovada aqui, uma forma de culto que Ele abomina. Ele não quer para Ele. Sabe, na vida não tem algumas coisas que a gente não quer para a gente? De jeito nenhum. A gente fala assim, pelo amor de Deus, não faz isso não. Né? Não quero isso. E às vezes até algumas coisas que as pessoas parecem que vão fazer, até, quem sabe, bem intencionadas, mas não são coisas assim, que são coisas que a gente gostaria que fizesse por a gente, que fizesse com a gente, ou que fizesse bem diante da gente. Aqui nesse texto, o Senhor, através do profeta Isaías, ele está falando para o povo de Israel, e está dizendo para eles, olha só, eu estou cheio desse negócio. Para mim já deu. Esse culto em que vocês estão me prestando, a forma como vocês estão se aproximando de mim,
a forma como vocês estão se postando. É como se Deus estivesse dizendo para o povo de Israel assim: será que vocês não me conhecem? Será que vocês não sabem que eu sou Deus? Será que vocês não sabem que eu sou um Deus soberano, santo, um Deus tremendo? Porque o que está acontecendo é o seguinte: vocês estão se aproximando de mim com a boca e com os lábios, vocês estão me honrando só até aí. Essa honra só é de palavras, porque na verdade o coração de vocês, não é o caso da família renovada aqui, mas é um alerta para todos nós, mas o coração de vocês está longe, mas muito longe. É muita palavra e pouca ação. E o temor de vocês para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Dito isso nesse texto, eu quero em poucas palavras trazer uma mensagem aqui sobre pontos de vidas vazias. Ponto de vidas, ponto, que esse não seja o meu caso, nem o seu jamais. Primeiro, culto de vidas vazias. Em primeiro lugar, é um culto fundamentado em palavras desprovidas de verdade. O que isso quer dizer, meu irmão? É muito eu te amo e pouca efetividade falada. É muito tu és o meu Senhor, palavras maravilhosas, e pouco senhorio de Cristo na vida. Muito, tu és o meu Senhor, tu és incrível, extraordinário, mas na prática, ei, glória a Deus, estava demorando. Senhorio, o senhorio de Cristo diz em que eu reconheço, eu permito e eu me dou a Jesus como meu Senhor absoluto. O comando é dele, o direcionamento é dele, a prática de vida é inspirada dele, tudo é para ele, vem dele, é para a glória dele. Então Jesus é meu Senhor, e como meu Senhor eu sigo os direcionamentos dele. Um culto fundamentado em palavras desprovidas de verdade. Assim diz o Senhor: este povo se aproxima de mim, com a boca e com os lábios me honram. É muito, o Senhor é o meu tudo, e pouca disposição para fazer algo comigo. Quem está entendendo, também? Amém, glória a Deus. É um culto em que tem muito levantar das mãos e pouco de estendê-la para a igreja ou para o próximo. Levantar a mão, estou tranquilo, né? Bora vendo ali, né? Maravilha, mas essa mesma mão que levantou é a mão que tem que cuidar da igreja, da obra de Deus, tem que cuidar do pobre, do necessitado, daquele que precisa de uma mão estendida. Porque senão nós iremos correr o risco, a igreja do Senhor na face da terra vai correr o risco de apresentar a Ele um culto cheio de vidas vazias. O culto de vidas vazias é aquele em que fala-se em fé e vive a incredulidade, canta a gratidão e vive a murmuração, grita vamos mudar o mundo e não modifica o próprio comportamento, declara crer no Deus da prosperidade e não honra sequer nem com as suas ofertas, diz ser a igreja do Senhor e não faz questão de congregar não faz diferença, e diz eu sou a igreja do Senhor e não congrega. Culto de vida vazia é aquele que fala de comunhão, mas promove dissensão. Quando eu digo isso, a gente pensa na gente. Será que eu falo de comunhão? Comunhão, a gente tem que ter comunhão, a gente tem que amar, a gente tem tudo. E será que na prática eu promovo a dissensão? Será que eu tenho algum tipo de prazer em outro? Será que eu tenho algum prazer em provocar mal-estar a alguém? Deus está falando aí. Quem está entendendo, diga amém. Jesus, percebe. Aleluia.
mudar o mundo e não modifica o próprio comportamento, declara diz ser a igreja do Senhor e não faz questão do congregar, fala de comunhão, mas promove dissensão, quer ter a vida eterna, olha isso, quer ter a vida eterna. Quem quer ter vida eterna aqui, levante a mão. Oh, maravilha! Quer ter a vida eterna e não tem prazer de passar 4 horas de culto semanal na igreja, que é o que nós temos aqui. Como eu quero ter vida eterna, eu quero passar a eternidade com Deus e não suporto vir aqui à igreja para cumprir 4 horas de culto por semana, uma na terça, 1h30 de manhã na escola bíblica e 1h30 à noite. 4 horas eu ainda consigo faltar, consigo ficar alternando. Vou hoje, vou quinta, não vou domingo de manhã, eu vou domingo à noite, vou domingo à noite, não vou quinta, eu vou domingo de manhã, não vou domingo à noite, eu já fui de manhã, não vou à noite. Quem quer passar uma eternidade com Jesus tem que se acostumar a viver nos pés dele, igreja. Quem entende isso, levante a mão e dê glória a Deus, bem alto. Diz amar a palavra de Deus e não lê um capítulo durante a semana. É o culto da incoerência. É a vida da incoerência. Eu digo uma coisa, faço. Eu amo a palavra. Era aqui, no meu celular. Eu amo. Mas eu amo, mas quem ama traz no coração. Medita dela de dia de noite. Quem ama tem prazer. Quem ama não chega depois do culto de domingo à noite, coloca a Bíblia em algum lugar da casa e só pega ela no próximo culto. Quem está entendendo? Desamar o perdido pecador, mas vamos bater a palavra. Mano, porque Jesus deu a vida pelos perdidos, ele veio resgatar o que se havia perdido. Jesus, ele é o Salvador. Eu amo, eu sei disso, eu sei dessa verdade, mas não vou bater. Desamar a família, está perdendo o coração dela, está perdendo o coração do filho, está perdendo o coração da esposa, está perdendo o coração da esposa. Um lar todo desestruturado, sem união, sem comunhão, parece que é um campo minado, um campo de guerra. E diz: eu amo a minha família. Texto que parece que é de provérbio diz que ficar só em palavras traz pobreza, e tem muita gente numa miséria terrível porque fala e não vive. Poucos vivem assim. Deus me livre disso. Diga: Deus me livre. Amém? Qual é o louvor que Deus espera? A gente vai ver mais coisas aqui que ele detesta. Mas vamos agora, assim, amenizar um pouco, para ficar mais leve, para você ficar aqui até o final do culto, tá bom? Você não levantar e ir embora, claro, você não vai. O louvor que Deus espera. Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 21, versículo 16. O que diz lá? Eu vou ler aqui. E disseram-lhe: ouves a estes que dizem, ouve o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, claro, ouço sim. Nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tirastes o perfeito louvor. O quê? Tirou o quê? Perfeito. E olha, e quem está chamando isso de perfeito é o perfeito de Jesus.
É Ele que está chamando isso. Pode deixar aqui, tá? É Ele que está chamando isso de perfeito. Que maravilha! É o louvor da pureza e da devoção. Meu irmão, o louvor que Jesus está dizendo aqui, que procede das crianças, dos pequeninos, porque criança é bom demais, não é? Criança não é bom demais? Criança não é maldoso, criança não fica, pelo menos que eu conheço, não fica maquinando mal contra os outros, nas criancinhas pequenininhas, né? Não fica maquinando mal contra os outros. Criança tem um poder de perdoar que a gente fica assim, impressionado, não é? Acaba de brigar com um coleguinha, a gente acha, nossa Deus, eu acho que os dois não vão nem combinar mais. Ele chega lá e já fala, vamos brincar de novo? Já abraça tudo, chora, não é? Criança é maravilhoso, criança tem a simplicidade, tem a pureza. Você sabe qual que é o nosso problema? É que às vezes a gente acha que a gente cresceu demais. E quando a gente acha que a gente cresceu demais e está muito grande, aí, meu irmão, a gente já não aceita mais ser servo, a gente quer ser apóstolo, pai apóstolo, a gente quer ser uma série de coisas, a gente quer, muitas vezes a gente quer se apresentar e rasgar o peito e dizer eu. Não, nada disso. O grande problema é quando a gente cresce demais. Por quê? Quando a gente acha que está grande demais, a gente já não tem mais o louvor perfeito. A gente põe defeito. Quando a gente acha que a gente está grande demais, que a gente cresceu demais, a gente começa no concordo, discordo, presta, não presta, vai, não vai. A gente começa a classificar as coisas bem do modo da gente. A gente deixa de falar daquilo que é do modo de Deus. Jesus disse que é assim, olha lá, da boca de pequeninos e crianças de peito, é que tirastes o perfeito louvor. A gente tem que tirar a malícia, a estultícia, tem que tirar assim algumas coisas, que qualquer coisinha a gente está com raiva, a gente cria ranço, a gente começa a afastar, a gente começa a fazer uma série de coisas, e aí a gente deixa a pureza para lá. Quem está conseguindo compreender? O louvor que Deus espera é o louvor da pureza e da devoção. Ele não parece que a gente volta a ser criança. Ele deve ser como criança. Não é? Não. Tem coisa na vida que o Senhor plantou em nós e que a gente não pode achar que a gente tem algo melhor ou maior do que aquilo que Ele plantou em nós. Quem entende, diga amém. É o louvor da pureza e da devoção. Jesus simbolizou isso aqui pelas crianças. De onde que sai o perfeito louvor? O perfeito louvor sai da boca de pequeninos e da boca de crianças inocentes, amados, queridos, né? Que são crianças é um espetáculo. E às vezes a gente corta esse espetáculo e a gente gera um caos na vida da gente. Ficamos ranzinza, mal-humorados, provocamos discussão, uma série de coisas. A gente parece que a gente está se tornando o pior da gente. O louvor que Deus espera, isso não está ali, está só aqui, meu irmão. Diga comigo assim: é o louvor do servo que reconhece total dependência e não vive como autossuficiente. Sabe por quê? Vamos só para porque ele sabe que o melhor mover, ele sabe que o melhor mover acontece dentro do direcionamento do Senhor. Olha aqui o versículo 1 do Salmo. Você separar ele, dividir Salmo 40.
40, versículo 1. Diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Sabe que o melhor mover acontece dentro do direcionamento do Senhor. A gente não se comporta como autossuficiente, porque o que precede a queda, a ruína, é a soberba. Eu achar que eu já sou autossuficiente. Não, o reino é um reino de todos, é o reino da coinonia, da comunhão, é o reino em que eu e meu irmão damos as mãos e a gente segue junto no mesmo propósito, no mesmo coração, tendo a mesma mente, ansiando pelas mesmas coisas do Senhor. Ninguém é autossuficiente. Quando alguém diz que é autossuficiente, ele está à beira do caos. Quando eu digo eu sou, não. O que o salmista ensina para a gente aqui? Falando ainda dentro do louvor que Deus espera, é aqui das pessoas que sabem que o melhor mover acontece dentro do direcionamento do Senhor. Ele sabe esperar, e esperar com paciência no Senhor, porque Ele conhece. É relacional, Ele conhece, Ele sabe que Ele tem crido. Ele olha para o Senhor assim, Ele sabe que o Senhor é o meu alto refúgio, o Senhor é a minha torre segura, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o Deus da minha vida, o Deus da minha salvação. Ele sabe muito disso. Então ele espera, porque ele sabe que o Senhor vai se inclinar para ele e vai ouvir. O ouvir aqui não é só de ouvir, não, é o ouvir de atender. Atender. Sabe o que ele quer dizer aqui? Ele está assim: quem louva a Deus de verdade, quem apresenta a Deus um culto de verdade, ele não é autossuficiente, ele é autodependente. Ele olha para o Senhor e diz: olha, a minha alma suspira por ti, Deus. Eu te desejo mais do que os guardas pelo nome da alma. A minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede do Deus vivo. Ele vive ligado no Senhor, ele vive sabendo que a vida dele está assim entrelaçada à vida de Cristo, e ele sabe, ela sabe que pode confiar. Em segundo, meu querido irmão, o louvor que Deus espera é o louvor daquele que sabe de onde foi tirado. Olha o versículo 2 do Salmos 40. Versículo 2. Leia bem alto. Isso, até aí. Tirou-me de onde? E de um tremendo de nós. Isso aqui tem que estar aqui na vida de um adorador. Lembra de quem você é, de quem Cristo te fez. Lembra das transformações que Ele provocou na sua vida. Lembra dos livramentos que Ele deu, dos milagres que Ele fez. Lembra da boa salvação manifestada para você. Não perca isso de vista, porque senão, se você se perder isso de vista, você vai se perder do Senhor. Todos os dias renova em você e diz: eu sou grato, porque a gratidão mora aí. A gratidão mora em você não esquecer de quem Cristo é. E o tempo todo você olhar para Ele e dizer: eu te agradeço com todo o meu ser, porque eu sei de onde eu vim, eu sei de onde eu fui tirado, eu sei como eu vivia, eu sei como era a minha vida quando eu estava distante do Senhor, quando eu não conhecia o Senhor, ou quando eu estava desviado. Eu sei como era a minha vida, mas o Senhor operou grande obra em minha vida. O Senhor tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, foi tirado sobre ti. Quem lembra aqui de onde Jesus me tirou, levante a mão. Quem lembra e cultiva no coração, sempre vai ter uma vida cheia do plano do Senhor. Não vai ter motivo de vazio. E terceiro, reconhece o lugar em que estava o Senhor. Olha o versículo 2 ainda. Onde o Senhor o colocou? Colocou onde?
Ele tirou da perdição de um tremendal de lama e fez o quê? Colocou os teus pés sobre uma rocha e fez o que comigo? Firmou os teus passos. A luta vem, o vendaval vem, mas eu estou firme na rocha, você também está firme na rocha. Você passa a luta, passa a adversidade, às vezes as lágrimas descem no seu rosto, mas você diz assim: eu sei de onde eu vim, onde o Senhor me colocou, e eu estou seguro nele, estou seguro nas mãos dele, na pessoa dele, e eu sei que ele é comigo. Ele é comigo. Reconhece o lugar em que está. O louvor que Deus espera é essa. De pessoa, meu querido irmão, que sabe que o melhor mover acontece dentro do direcionamento do Senhor, ou seja, eu esperei muito nele, ele se inclinou e me ouviu, sabe de onde foi tirado e reconhece o lugar em que está no Senhor. E finalizando essa parte, por último, entoa o cântico que Deus está produzindo em seus lábios. Olha só o que o versículo 3 diz, preste atenção. Vamos ler junto? Vamos lá? E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão. Qual é o ponto que Deus quer e que Deus espera de nós, meu querido irmão e minha querida irmã? É aquele que faz para Ele, que faz dele. A gente faz do povo um louvor exclusivo ao Senhor, exclusivo. Ali, olha, e me pôs nos lábios o cântico. Quem é que pôs nos nossos lábios? É um hino que eu inventei, que eu criei? É um hino que eu ouvi? É um cantor que compôs um hino e eu fui agora, aprendi a letra do hino, decorei o hino e canto? Não, não é esse louvor que aqui está falando, não. Aqui está falando do louvor que Deus põe nos nossos lábios, igreja. É um louvor que a gente olha para Ele e esse louvor nasce na alma da gente, em que a gente diz: bendito és o Senhor, a minha alma canta ao Senhor, todo o meu ser celebra ao Senhor, magnífico e glória ao Senhor, com grandes feitos o Senhor tem feito na minha vida. Aí eu não estou cantando Cassiano, eu não estou cantando Aline Barros, não estou cantando nenhum desses, eu estou cantando o cântico que o Senhor pôs nos meus lábios. É o cântico da vivência, da experiência, da intimidade, da vida ligada à vida de Deus. Muitos de nós só sabemos cantar o que os outros cantam. Muitos de nós só sabemos cantar o que alguém compõe. Muitos de nós não têm dentro de nós os hinos que o Senhor, Ele mesmo, parece que compôs e pôs nos nossos lábios para nós cantarmos. Hinos extraordinários, sabe? Durante o dia, muitas vezes, você assim, numa comunhão extraordinária com Deus, não dá vontade de você cantar? E às vezes não dá vontade de você cantar um hino que você já conhece, dá vontade de você abrir a sua boca e fazer como Ana cantou. Do nada, ela cantou um hino ali. Do nada. O cântico de Isabel. Do nada. Amém. E me pôs Ele nos lábios um novo cântico. Não é aquele que eu conheci, não é aquele decorado, não é aquele que eu digo no rádio lá, ou eu coloco lá. Não. Aqui está dizendo o quê? Um novo cântico. Por mais que todos esses sejam maravilhosos, incríveis, espetaculares, mas não é esse. Entoa o cântico que Deus está produzindo em seus lábios. E pôs um novo cântico na minha boca. Salmos 40, versículo 3.
A gente ama cantar muitas canções compostas por tanta gente abençoada e fazemos questão de decorá-las, mas nenhuma canção é mais bela e profunda do que aquelas que são produzidas em nosso relacionamento com Deus, em que a gente canta a soberania dEle, a bondade dEle, a misericórdia dEle, a intimidade com Ele, a provisão dEle, e a gente celebra o Senhor para a glória dEle. Celebra. Ele pôs um canto de alegria em nós. E olha que ele ouve. Porque o Senhor faz nova todas as coisas na nossa vida. E depois, o culto que Deus espera, e o louvor que Deus espera, é aquele que faz dele um louvor exclusivo. Olha só o versículo 3. Um cântico novo. Depois o que ele diz? O que é esse cântico novo? Um hino de louvor ao nosso Deus. O que é esse cântico? Um hino de louvor ao nosso Deus. Não é sobre mim, nem sobre quem canta, não é sobre sentir arrepios ou ficar emocionado. É um hino de louvor a Deus, exclusivamente para Ele. E esse hino de louvor, eu não preciso estar diante de um cantor famoso, eu não preciso estar diante de um grande evento em que os mais famosos vão estar ali, e cada um vai cantar 1, 2, 3 hinos, não sei, gente que canta rodando o mundo inteiro vai estar ali. Não é isso, meu querido irmão. Aqui está dizendo de um louvor que é exclusivo ao Senhor, é um hino de louvor ao nosso Deus. Ele não é sobre mim, não é sobre quem canta, não é o tamanho de quem canta, é o tamanho para quem a gente está cantando para a glória dele. Não é sobre mim, nem sobre quem canta, não é sobre sentir arrepios ou ficar. Cantou que lindo, sentiu um arrepio. Bom, o hino cantarou, você sentiu arrepio. O hino tem que ir no coração de Deus. Ele tem que alcançar o coração de Deus. A mesma coisa de você ter a sensação de que você está aqui no meio da família renovada, ao mesmo tempo parece que você foi levado para um lugar muito especial no coração. Parece que está você e Deus aqui. Quem entende isso, diga amém. Faz dele um louvor exclusivo ao Senhor. Exclusivo. Não é aquele louvor que o cara cobra você quantos mil reais para cantar. E a gente fala que necessidade, ele canta demais, mas ele canta demais. Gente, a gente vai parar nisso. Está de bom tamanho. Isso pode ser um fundo de vida vazia, em que eu, daí a pouco, começo a rotular artistas. Vai estar aqui no campo do Mescal, aqui, vai estar uma série de artistas. Não precisa me chamar, porque eu não estou querendo ir atrás de artistas. Eu quero relacionamento direto comigo, para a glória dele. Não precisa me chamar quando alguém nos anuncia. Vai estar ali o poderoso homem de Deus, o grande homem de Deus. Não me chame, por favor. Eu não quero estar perto de gente que cresceu demais e acha que está grande demais. Eu quero estar perto de quem tem coração de sério, com humildade e confia em Deus. Quem entende também? O louvor que Deus espera, a adoração que Deus espera, produz temor e confiança no Senhor. Olha o versículo 3 aí. Olha qual que é o resultado desse louvor. Isso aqui é proposto para louvor, tá? Louvor, tem que pensar muito nisso aqui. Posta nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Ainda que você esteja cantando um hino de alguém, mas cante com um coração assim tão ligado ao coração de Deus, a igreja com um coração tão ligado ao coração de Deus, para que ele chegue no endereço certo. Aí o resultado é: muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. O resultado é igual. Muitas pessoas vão ver isto, vão perceber
confiança no Senhor. É tudo nele, tudo aponta para Ele. O dia em que você sair de dentro da igreja, hoje é algum ambiente, e falar assim, aquele louvor foi para mim. Você pode pensar assim, o que eu estou falando? Você tem que falar assim, aquele louvor, eu tenho certeza, eu acredito que ele alcançou o coração de Deus. Porque o mover de Deus foi tão grande, tão imenso. Deus manifestou a glória dele. O Senhor fez maravilhas. Foi uma resposta de Deus aos seus adoradores. Quem entende isso também? Agora já caminhamos quase no final. Diga comigo, culto de vidas vazias. Eu não quero isso para minha vida. Culto de vida vazia é um culto sem alma, sem consagração. Olha o que o profeta Isaías diz no versículo 29, versículo 13. O que está acontecendo ali? Mas o seu coração se afasta para longe de mim. Aproxima com os lábios, diz tanta coisa, não é só cantar não, diz tanta coisa para o Senhor, mas o coração está longe. E a grande pergunta que a gente faz é: o que faz o coração de uma pessoa se afastar do Senhor? Um culto sem alma e sem consagração é, primeiro, quando achamos que podemos fazer o que fazemos sem considerar a pessoa de Deus. Quando achamos que podemos fazer o que fazemos sem considerar a pessoa de Deus. Olha o Provérbios 6, 16, 19. Provérbios 6, 16, 19. Aqui Deus está falando assim: vocês querem saber coisa que eu odeio, eu detesto? Coisa que eu não quero na minha igreja, coisa que eu não quero na família renovada, coisa que eu não quero em nenhuma das igrejas no mundo que me adora e que me serve. Eu não quero esse perfil aqui. 6 coisas o Senhor aborrece. Ele fica aborrecido com isso. Mas a 7ª, ele abomina, pior do que aborrecer ainda. Vamos ver quais são. Olhos altivos. Ó, pessoas que todo mundo está aqui embaixo. Os olhos altivos são assim. Ele não importa ele pisar em alguém. Não importa em desfazer de pessoas. Não importa em humilhar ninguém. Tem uma altivez tão grande, que o outro é menos do que nada. Não respeita ninguém. Não trata ninguém com dignidade, com amor. Não é acolhedor, não é pregador. Não conhece o que é o exercício da compaixão da misericórdia. Quem tem olhos altivos é inimigo da soberba. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, que ficam fazendo mal para os outros, coração que trama projetos iníquos, que fica pensando em o que fazer para prejudicar alguém, ou às vezes fácil de pensar muito também. É o coração que trama projetos iníquos, pecaminosos, terríveis, pestes e apressam a morrer para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia o quê? Contenda entre os irmãos. Esse 7º aqui é o que Deus abomina. Os outros ele rejeita, ele fica aborrecido, mas esse aqui ele abomina mesmo. Ele fala assim: ó, não quero nem te ver. É quando a pessoa é uma testemunha falsa que profere mentiras. E o último aqui, que é o 7º: quem semeia contenda entre. Quem semeia contenda. Quem é esse criador de contenda? Não responde não. Ninguém aqui é semeador de contendas, não é verdade? Quem semeia contenda entre irmãos, Deus abomina.
falo para ele, não tá. Você viu? Joana? Não, não. Meu Deus, você é uma pessoa que não sabe. A mulher não presta não, rapaz. Mas até agora eu achei que ela era gente boa. Gente boa? Você não sabe. Deus olha para essa pessoa e diz, olha, não é mentira. Porque o reino de Deus é um reino pacificador. É um reino de comunhão. É um reino em que a gente abraça uns aos outros, mesmo com tantos defeitos que a gente tem. E a gente diz, a gente vai chegar junto para a glória de Deus, porque o Senhor é conosco. Eu te perdoo, você me perdoa, e a gente vai seguir adiante para a glória de Deus. Olha só o outro texto, já caminhando para o encerramento. Olha o que Amós, Deus usando Amós, diz no capítulo 5, versículo 21 ao 25. Culto que Deus não quer, culto de vidas vazias. Vamos ler junto ali? Vamos lá? Vamos começar. Aborreço. Pode ler. Pode continuar. O que Deus está dizendo aqui? Ele está dizendo, mas quer saber? Eu estou cansado das suas festas, das suas assembleias solenes. Aí Deus diz assim, vocês não me dão nem um prazer. Nem um prazer. Vocês me oferecem holocaustos, me oferecem manjares, eu não me agrado delas. E nem atendo para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, engano, falsidade dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos seus instrumentos. Aí Deus diz assim, corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como o meio impetuoso. Deus está dizendo assim, seja justo. Em outras palavras, seja justo com você mesmo, seja justo com a igreja que você condena, seja justo comigo, viva uma vida piedosa, acolha. O texto desse texto de Amós aqui é acolhimento, acolher as ruas, os órgãos, fazer juízo, fazer juízo com justiça, não tendo balança enganosa. O texto diz aqui, e Deus está dizendo assim, eu não aceito qualquer coisa. Quem é que acha que Deus aceita qualquer coisa? Deus não aceita qualquer coisa. Eu fico preocupado com isso, amiga, também. Eu fico preocupado com o meu dia a dia, quando eu amanheço, passo o dia no texto, quando eu venho para a igreja, para o culto, eu fico pensando assim, meu Deus, eu quero oferecer ao Senhor um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o meu culto racional para a glória do Senhor. Eu quero, Senhor, não aproximar do Senhor com palavras vazias, com aquilo que não condiz a realidade de quem eu sou, porque eu sei muito bem quem eu sou, então não adianta eu falar ou cantar aquilo que eu não sou. Então eu quero mudança na minha vida, eu quero mudança no meu caráter, eu quero mudança em todo o meu ser, porque eu quero, Senhor, para a glória do teu nome, que corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro impetuoso na minha vida. Em resumo, até aqui, Deus está dizendo para nós agora aqui, família renovada, eu quero que você se coloque de pé como um grande exército. Fortaleçam-se em mim. Vivam a verdade. Façam o amor ser algo extraordinário na vida de vocês. Exerça a compaixão, a misericórdia, a bondade. Se disponham com
viva! Viva! Quem entende, diga amém. Um culto sem alma e sem consagração é o culto da insaciabilidade humana. Acho que eu vou parar por aqui nesse texto. Lucas capítulo 9, versículo 46 e 48. Antes disso, Jesus certa feita disse assim: a quem, pois, compararei os homens desta geração? E a quem são semelhantes? Aí ele responde: são semelhantes aos meninos que assentam nas praças e clamam uns para os outros, uns aos outros, e dizem: nós vos tocamos flauta, e vocês não dançam. A gente canta na vocação, mas vocês não choram. Esse é o culto da estação. Não se desfaz, porque a gente quer satisfação fora da gente. A gente quer uma satisfação da gente. A gente fica pedindo se o mundo foi bom ou ruim de acordo com a leitura que a gente quer fazer. Pode ter gente que sai daqui por aquela porta e diz: ruim, aquele livro é o pior mundo da minha vida. E das vazias tem muito disso. Tem um mundo da insaciabilidade. Nada que resolve. Aqui diz assim: tocamos flauta, mas ninguém dançou. Então, se não quer dançar, não quer ouvir ao som da flauta, a gente cantou lamentações, mas também ninguém chorou. Nem uma coisa, nem outra. Nada satisfaz, nada está bom. Nada está bom. Pode acontecer de ter gente aqui nessa noite que está toda e escuta acabar para fora. No mundo da insaciabilidade humana é desse jeito que acontece. A gente vive na insatisfação da gente e a gente leva essa insatisfação para a obra de Deus, para as coisas de Deus, para a palavra de Deus, para os louvores que são para Deus, para a igreja de Deus, e aquela insatisfação a gente transfere para o outro. Sempre é o outro, nunca é a gente. A gente sempre tem que olhar para a gente e dizer assim: por que eu não estou satisfeito? Que negócio é esse? Tem alguma coisa errada comigo. Tem. Um louvor maravilhoso? Então, por que eu não aproveitei, adorei, glorifiquei, exaltei, engrandeci e enalteci ao Senhor? Uma palavra ministrada da parte de Deus. Por que eu não peguei a palavra da minha vida e apliquei e saí edificado, estruturado, renovado, com a mente renovada, pensando em tantas coisas que eu preciso melhorar e que eu posso melhorar para a glória do Senhor? No culto da insaciabilidade, a gente discute quem é o maior. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o quê? Maior. Pode continuar. Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto de si e lhes disse: quem receber essa criança em meu nome, a mim recebe, e quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for quem? O menor de todos. Esse que é o menor. É esse que é o menor. Ele não se acha menor. Ele não se comporta como menor. Ele age como menor. Mas no meio de Deus. No meio de Deus. Ele casamento é ninguém. Uma proposição de Deus. Extraordinário. Mansa. Humilde, reverente, alguém que demora esse brilho pela glória de Deus, e diz que o objetivo do Senhor seja glorificado. Alguém que tem a visão de João Batista. João, você é o que, João?
Bom, eu sou apóstolo do deserto e preparo o caminho do Senhor, mas eu quero dizer para vocês uma coisa: eu não sou digno nem de me abaixar e desatar essa parte do pé. E Jesus depois disse assim: vocês querem saber uma coisa? Os que nasceram de mulher, nenhum foi maior que João. João não sou digno nem de abaixar, desatar essa parte do Senhor. Quando Jesus passou, alguns discípulos de João falaram assim: ele é o mestre? Ele falou assim, né? Nós vamos seguir o João. Falou assim: não, pode seguir. Ele mesmo. No mundo da insaciabilidade, a gente quer ser mais. A gente quer ser o que pode mais. Às vezes a gente quer ser o que ser. Aí a gente coloca o outro no lugar que é sustentável. Amém. Vou parar por isso, então, em algum momento do futuro, eu deveria mais coisas. Mas para hoje está bom. Nossa, a gente diz. Qual é o mundo que você tem para o Senhor? Não é um mundo de adoração. É um mundo de adoração, de celebração, de glorificação do nome do Senhor e dos seus presentes. Espero que esta palavra tenha ficado no seu coração. O mundo de Milasia é um mundo fundamentado em palavras desprendidas de verdade. Assim diz o Senhor: este povo se aproxima de mim com a boca e com os lábios me honram. É um mundo sem alma e sem consagração, mas o seu coração se afasta para longe. Curva a sua cabeça por um instante. Todos que estão aqui na igreja nesta hora, o Senhor falou ao meu coração, eu tenho certeza que Ele falou ao seu. E a palavra do Senhor está dizendo ao meu coração e ao seu: coloque-se de pé, se disponha, ame profundamente o Senhor, a sua obra, a sua casa, ame a sua família. Tenha um coração disponível, seja doador, seja alguém que tem fervor espiritual, que tem interesse pelas coisas de Deus. Se essa palavra falou no seu coração, eu gostaria que você agora fizesse a sua oração e falasse com o Senhor e começasse a dizer para Ele: eu quero que o Senhor coloque um novo cântico no meu coração, um cântico que vem do Senhor. Diga para Ele: eu conheço tantos hinos maravilhosos que te louvam, muitos hinos tão preciosos, eu amo esses hinos, eu amo, Senhor, eu amo muito, mas eu também quero aqueles hinos da minha relação com o Senhor, do meu relacionamento com o Senhor, aquele que o Senhor põe em meus lábios, aquele que o Senhor põe, não é aquele que eu decorei, não é aquele que eu aprendi com alguém, mas aquele que o Senhor coloca em meus lábios, porque ele será um hino de louvor ao Senhor Deus, exclusivo, muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Senhor, nós como família renovada oramos agora, não uma oração de palavras vazias, ou uma oração forçada, ou orar só porque agora estamos precisando orar. Mas nós estamos orando agora com o coração voltado para o Senhor, porque nós não queremos, Senhor, apresentar ao Senhor um mundo em que a vida é vazia, cheio de palavras que não condizem com a prática. Não, nós queremos apresentar ao Senhor um mundo agradável, um mundo
nosso dia, quando nós abrimos os nossos olhos, o nosso culto começa. Durante todo o dia, o nosso culto ao Senhor está acontecendo. Quando chega a noite, enquanto dormimos, o Senhor cuida de nós, nos alimenta, nos mantém vivos, saudáveis, e aí levantamos no outro dia com um novo culto ao Senhor, sabendo que a bondade e a misericórdia do Senhor se renovam na nossa vida. Nós estamos aqui diante de Ti por Tua grande vontade. Não queremos ficar só fazendo mais do mesmo. Não queremos ficar reproduzindo no automático palavras, pensamentos e atitudes que já se tornaram vícios na nossa vida, mas nós queremos avançar, Senhor, avançar na comunhão, avançar na adoração, na celebração, avançar na vida cristã, avançar no ser igreja de verdade, e não só vir à igreja, mas ser igreja, Senhor. Não contentar em estar no mundo e faltar outro, e faltar outro, e faltar outro, não. Senhor, nós da família renovada aqui, passamos 4 horas durante a semana toda adorando ao Senhor aqui nos cultos, é muito pouco, e mesmo assim, Senhor, meu Pai, nós corremos o risco de ficarmos trocando um culto pelo outro, não. Nós queremos adorar o Senhor como alguém que a alma tem sede de Ti, tem sede de Ti. Eu te louvo, eu te adoro, porque eu sei que cada servo e serva do Senhor está orando agora, derramando o coração diante de Ti, e sabendo que está, Senhor, renovando a vida no Senhor, pelo Senhor, e para a glória do Teu santo nome. Amém. Quem crê, diga amém. Pode sentar. Amém. Meu irmão, eu sei que você, como diz o pastor Jeremias Pereira, é gente boa de você. É comunhão com o Senhor, com a vida ligada à vida dele. Mas guarda o que eu vou dizer. No Senhor, a gente sempre pode ampliar a vida. Sempre pode viver com mais intimidade e com mais firmeza. Quando o louvor da igreja estiver louvando aqui, o maravilhoso, canta as hinos extraordinários, vamos louvar junto com eles e vamos apresentar o nosso cântico diante do Senhor e vamos rasgar o nosso coração e vamos pensar assim: Senhor, esse louvor está chegando diante do Senhor, para o Senhor, para a glória do nome. Cante, mas cante mesmo, rasgue o seu coração, celebre com a sua alma durante todo o tempo de louvor. Né, vai ajudar muito, vai ajudar demais. Em nome de Jesus, quando for para colocar de pé, meu irmão, faça as coisas, vai saltar aqui, colocar de pé, levantar a mão, levanta, cair, saltar, pensar, meu Deus, que maravilha, eu estou no Senhor da glória dele. Olha, caminhando já. Quem foi abençoado hoje? Amém. Amém. Glória a Deus. Foi abençoado aí na galeria? Né? Glória a Deus. Os avisos rapidinho. Boa parte dos avisos são para o próximo mês que vai estar na luz. A ceia do Senhor vai ser no primeiro